Alegria estar aqui de volta com os irmãos e com as irmãs. Na semana passada, eu estava viajando para o Amazonas, visitando ali os irmãos na igreja indígena, lá nas aldeias, os irmãos Iurupidé. Foi uma viagem fantástica, daquelas de encher o coração da gente. Eu queria só compartilhar com vocês algumas imagens rápidas desta viagem. Aí a gente saindo de São Gabriel da Cachoeira, aquele é o Rio Negro, bem atrás ali tem um posto da Petrobras, né? Um posto flutuante, que você não vê aqui. Pode passar, por favor. Nós saímos na quarta-feira, às 9 da manhã, fomos dessa vez num barco com umas 20 pessoas, o barco viaja dia e noite, diferente da canoa. Chegamos na aldeia na quinta-feira por volta das 14 horas, algo como 30 horas de viagens ininterrupta. Esta é uma cena parcial da aldeia, e a gente, já chegando na aldeia, a gente percebe a mudança que o Evangelho tem causado. Quando Elisângela e eu chegamos ali, nós visitamos essa aldeia pela primeira vez em 2006, nós temos uma foto de quando essa aldeia era apenas um acampamento de famílias nômades. Depois as casinhas foram surgindo, como aquelas que vocês veem lá no meio, casinhas de palha. No início nem fechadas elas eram apenas cobertas. Hoje as casinhas de palha já deram lugar para as casas de tábua, com telha de alumínio, e agora estão inovando e construindo edifícios de alvenaria. O Evangelho vai transformando, né, a pessoa e a comunidade de dentro para fora. Pode passar. Aqui é uma visão parcial também da igreja, e um culto. Lá na frente está o presbítero Márcio, que é o pastor local da igreja, e o conhecemos ainda na adolescência, se converteu aos 17 anos, agora com 28, eu acho, casado com a filha, é o pastor local da igreja, pregador ousado, muito ousado. Antes a gente nem ouvia a voz do menino, de tão tímido que ele era, franzininho, baixinho e tímido, mas o Evangelho transformou. Ele ainda é tímido, mas quando abre a Bíblia, é outra pessoa ministrando a palavra de Deus. Crescendo na liderança, é também o líder das escolas, de todas as escolas do povo, e o seu irmão, que é o diácono da igreja, foi contratado agora pela prefeitura para ser o representante do povo na cidade. O povo está caminhando, graças a Deus, pelo poder transformador do Evangelho. Pode passar. Aqui à esquerda um presbítero, o outro presbítero, o seu Américo. O nome real dele é Hat. Hat significa jacaré. Esse é o nome real dele. Mas em português ele recebeu o nome de Américo. É o ancião mais líder, o presbítero regente, né? E foi acometido por uma enfermidade não diagnosticada. Depois da Covid, as pernas começaram a paralisar, os braços, perder a força da mão. Está numa cadeira de roda, consegue andar empurrando a cadeira de roda. Mas nós ficamos comovidos quando no último dia da conferência ele deu um testemunho falando de alegria no Senhor do início ao fim, na cadeira de roda. Deus seja louvado. Pode passar. E aí um momento muito especial, momento de batismo. Aí o pessoal estava juntando nessa hora da foto, mas nós tivemos a alegria de batizar 20 pessoas nessa conferência. Foi domingo passado, nesse mesmo horário. Algumas dessas pessoas vinham sendo evangelizadas desde 2010. Algumas delas eram fortemente resistentes ao Evangelho. E depois que os missionários foram embora, se converteram, né? Eu brinquei, o problema era o missionário. Alguns são filhos do Márcio, né? Filhos na fé, do nosso filho na fé. Aquele ali, de camisa branca, ele foi discipulado para o batismo em 2012. Não batizou, se afastou, resistiu, e agora ele e toda a sua família passou pelo batismo. Deus seja louvado. Pode passar. Momento de batismo com água, sem miséria de água, né? Vou trazer essa prática para cá, ó, molhar o pessoal. Pode passar. Eu queria que vocês orassem por esse casal, pastor Paulo Eduardo e a Daniela. Eles são missionários da Junta de Missões Nacionais do norte de Minas e agora decidiram migrar para o trabalho missionário com indígenas. E eles foram com a gente. Ele já tinha visitado os Iurupidé o ano passado, agora ela foi, e ele disse, se ela animar, eu estou decidido. Ela o colocou no bolso, animadíssima,
E lá mesmo eles tomaram a decisão, falaram com o povo, aceitaram o convite. Se Deus assim confirmar, em janeiro do ano que vem, eles estão chegando como novos missionários para trabalhar, provavelmente não apenas com os Irupidé, mas com os povos daquela micro-região onde os Irupidé vivem, dando apoio à igreja e dando passo de expansão. Pode passar. Eu queria que você lesse comigo esse versículo. Vamos lá? O povo... Exatamente isso que vimos acontecer naquela região do Amazonas. É essa pequena igreja entre os Irupidé. Ela está numa aldeia onde nos seus entornos tem 15 povos, 3 povoados e outras 115 aldeias. A única presença do Evangelho, a única igreja é nessa aldeia dos Irupidé. Tem um irmão crente de outro povo, fica 5 horas rio acima, mais 1 hora mato adentro. Esse irmão do povo Rúpida estava ali na conferência relatando como que o seu povo tem sofrido. Uma das aldeias que a gente conhece, ele disse que completou os 35 suicídios em uma única aldeia. Uma outra aldeia, 30 suicídios entre o povo Rúpida. E ele estava ali dizendo, a gente precisa, pastor, a gente precisa de uma igreja como essa lá, porque é isso aqui que faz diferença. Em outras palavras, que traz esperança para aqueles que não têm. Precisamos orar por essas regiões pouquíssimo evangelizadas, onde as trevas prevalecem e é o Evangelho que leva a luz e faz com que as trevas se afugentem. Oremos por isso. Queria que você, na sequência, abrisse a palavra de Deus, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Por falar em luz que resplandece nas trevas, por falar de um povo ao qual raiou ou brilhou uma grande luz, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. É o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, e nós estamos caminhando aqui nos domingos pela manhã, no Sermão do Monte. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vimos até domingo passado as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas falam, grosso modo, das atitudes do mundo em relação aos discípulos de Cristo, aos cristãos. Essa metáfora que Jesus nos traz logo depois das bem-aventuranças, essa metáfora do sal e da luz, ela fala o contrário, ela fala da influência do crente sobre o mundo. O Evangelho, de fato, condena o mundanismo, mas o Evangelho não apregoa o isolacionismo. O Evangelho não nos ensina a vivermos de maneira isolada num mosteiro, tentando fugir do mundo que jaz em trevas. Pelo contrário, o Evangelho nos encoraja a estarmos inseridos no mundo, e inseridos nesse mundo, nessa sociedade caída e corrompida, sermos nela sal e luz. Vocês são o sal da terra, afirma Jesus. E duas características principais do sal é que ele é tanto tempero quanto um antisséptico. Como tempero, ele tem a função de dar sabor. Como antisséptico, ele tem a função de evitar a deteriorização.
evitar a podridão. O texto, na metáfora de Jesus, naturalmente está mais diretamente ligado ao primeiro significado, a primeira característica do sal, porque o texto fala de ser insípido, de perder o sabor, como restaurar o sabor. Essa metáfora, portanto, nos coloca como um povo, uma comunidade de fé que, inserida na sociedade, tem a função de dar sabor para esta sociedade. Eu quero crer, seguindo o comentário de R.C. Sproul, que essa ideia é de que o cristão traz ou leva em si a mensagem do Evangelho, que é a única mensagem forte o suficiente, capaz o suficiente, de nos fazer entender o real sentido da vida, a mensagem que dá o real sentido da existência. Porque o sistema de pensamento cristão, o cristianismo verdadeiro, é o único sistema de pensamento existente que faz uma leitura correta da realidade. Do ponto de vista teológico, a verdade é Jesus e a sua palavra. Ele disse: eu sou a verdade, a minha palavra é a verdade. Do ponto de vista filosófico, a verdade é a correta descrição da realidade. Vou repetir. Do ponto de vista filosófico, verdade é a correta descrição da realidade. E esses dois conceitos, teológico e filosófico, eles não são concorrentes. Pelo contrário, eles estão adequados, alinhados um com o outro. Porque Jesus e a sua palavra é a correta descrição da realidade. Nós temos a revelação de Deus, o manual do fabricante de todas as coisas, que nos ensina a viver, que ensina a forma correta de se comportar, de reagir, ensina a forma correta de uma família ser, de uma pessoa se portar na sociedade. Nós temos o manual do fabricante que ensina como que a sociedade deveria funcionar, porque esse manual foi deixado pelo Criador, pelo fabricante. Nesse sentido, como sal da terra, nós somos aquele grupo, a comunidade de fé, que tem a mensagem, a revelação, que são portadores da mensagem que traz o real sentido da vida. Esse parece o conceito de sal que tempera, que traz sabor, portanto, que mostra a razão da existência. Mas, de maneira paralela, quando olhamos essa mesma narrativa no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, fica evidente que há também esse segundo sentido de sal como antisséptico, como aquela força que impede a deteriorização. Nós somos, portanto, uma comunidade de fé que não apenas porta a mensagem que dá sentido à existência, mas também a mensagem que combate a corrupção moral, ética e espiritual. Nós somos aqueles colocados no mundo para mostrar qual que era a verdade do Evangelho, que evita ou que denuncia a corrupção ética, moral e espiritual. Portanto, uma figura bem simples e prática dessa ideia da igreja, do crente, do cristão como sal da terra, é pensarmos na carne de sol. Não é verdade? Na carne de sol, o sal, ele exerce essas duas funções. Ele dá sabor, ele preserva aquela carne, aquela manta de carne da podridão. Assim somos nós. Nós somos esses chamados para trazer sabor, o verdadeiro sabor para a vida e agirmos de maneira que a corrupção moral, ética e espiritual seja de alguma forma barrada, não por nossa força, mas por aquilo que está em nós. É o Evangelho, através de Cristo e da sua palavra, introjetado em nossas vidas. R.C. Sproul, ele fala como o cristianismo, ao longo dos séculos, tem sido este sal que salga, dando sabor e evitando a corrupção.
Ele fala da boa influência do cristianismo histórico sobre toda a sociedade ocidental. E ele lembra que foi o cristianismo que inventou, que instaurou os grandes sistemas de ensino, as grandes universidades. Aliás, as grandes universidades que hoje existem, muitas delas secularizadas e que criticam a fé cristã, elas surgiram como seminários para formar pastores. R.C. Sproul nos fala como que foi o cristianismo que introduziu no Ocidente, divulgou no Ocidente os principais meios de arte, como literatura, pintura e mesmo música. Lembra-nos como que grandes músicos como Bach, Handel e Vivaldi eram cristãos e fizeram músicas de adoração que às vezes até perdeu o sentido de adoração, mas que no início era para o Criador. Lembra-nos como que foram os cristãos que criaram orfanatos e asilos, que combateram a escravatura, que pleitearam pelo direito das mulheres, iniciado por Cristo Jesus, mas ao longo da história a igreja cristã, o verdadeiro cristianismo pleiteou por esses direitos e inclusive levantou a pauta da defesa das minorias. Hoje, inclusive, na sua maioria, minorias que criticam a fé cristã, mas que tiveram a pauta de defesa a elas levantada por cristãos. Foi o cristianismo histórico que influenciou o desenvolvimento dos direitos humanos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é inquestionavelmente de pano de fundo cristão. Por trás da Declaração dos Direitos Humanos não tem uma fé islâmica, nem budista, nem animista, muito menos secular. O pano de fundo da Declaração Universal dos Direitos Humanos é inquestionavelmente cristão. São os valores cristãos por atribuir ao homem a imagem de Deus, logo tem direitos não pelo que ele é, mas por ser imagem de Deus. O cristianismo, do ponto de vista histórico, sendo sal da terra. É nessa mesma perspectiva que somos chamados, somos constituídos sal da terra onde nós estamos. Na nossa família, no nosso grupo de trabalho, no nosso círculo de relacionamento universitário, de estudo, nos nossos amigos, no nosso bairro, no nosso condomínio. Nós somos não apenas chamados, mas nós somos feitos sal da terra para dar sabor e evitar a deteriorização. Mas Jesus diz, e somente aqui em Mateus ele diz, vocês são não apenas o sal da terra, mas vocês são também a luz do mundo, no versículo 14. E a verdade é que a luz do mundo, de fato, é Cristo, é o próprio Jesus, ele é a luz do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. João, no seu evangelho, referindo-se ao ato da criação, ele apresenta Jesus como verbo, a palavra. Em outros termos, João está dizendo no início do seu evangelho que Jesus era aquela palavra poderosa que saiu da boca de Deus. E ele fala que naquela palavra estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Portanto, Jesus era tanto a palavra proferida por Deus, a palavra poderosa para trazer à existência o que não existia, e ele era também a luz resultante daquela palavra. Já na criação, portanto, nós vemos Jesus como a luz do mundo. Inclusive, lá em Gênesis, o sol foi criado apenas no quarto dia, mas já existia luz no primeiro dia. Que luz era aquela? E alguns entendem, era uma luz cósmica. Teologicamente, exegeticamente, era o próprio Cristo que resplandecia na criação antes da existência do sol e continuará resplandecendo na criação quando o sol não for mais necessário nos céus, como nós vemos em Apocalipse. Não há mais sol, nem lua, nem estrelas, porque o Senhor é a sua luz, restaurando a criação inicial. É por isso que o salmista, no Salmo 27:1, diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. No Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra é luz, porque a palavra é a palavra de Cristo,
E a palavra é o próprio Cristo encarnado. Isaías, profetizando acerca do Messias que viria, no capítulo 49, ele fala: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. E é nessa linha de raciocínio que Jesus, em João 8,12, para os seus discípulos, ele afirma: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo, de fato, é Cristo. Mas interessante que aqui, Cristo atribui aos discípulos também esse papel de iluminar. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo enquanto estiverem ligados com Cristo, que é a grande fonte de energia. Nós somos luzeiros enquanto estivermos ligados ao grande gerador. Nós somos uma lâmpada que só consegue brilhar se ela estiver conectada com a fonte de energia. Jesus é como o sol, nós somos como a lua. A lua não tem brilho em si mesma, a lua reflete o brilho do sol. É assim, é nesse conceito, é nesse sentido que nós somos a luz do mundo. Nós somos aqueles que refletem a luz de Cristo em nossas vidas. Nós somos a imagem, o espelho que reflete os valores de Cristo, os valores do reino, a verdade do Evangelho, o sentido existencial para a vida, o sentido real da existência. Nós refletimos quando nós estamos conectados a Cristo, que é esta verdadeira luz do mundo. É a mesma lógica da videira. Ele é o tronco, nós somos os ramos. Só produzimos se estivermos conectados a Ele. Portanto, nós não somos luzeiros em nós mesmos. Nós somos lâmpadas que emitem o brilho da grande fonte, que é Cristo, a grande luz do mundo e luz para todas as nações. Jesus diz que essa luz deve aparecer. Versículo 16, ele fala: brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Enquanto ser sal dá a ideia de uma ação invisível, porque nós não vemos o sal, nós até comemos ele todo dia, quem come sal, quem usa sal, mas nós não vemos, é uma ação invisível na sociedade. A luz é uma ação autoevidente. A luz brilha e é evidente que se veja a luz brilhando, senão não se tem ideia de luz, né? E Jesus fala que esta luz, ela brilha, ela aparece através das nossas boas obras. Às vezes, numa interpretação simplista do texto, nós já pensamos que boas obras é dar o pão para o faminto, dar a água para o sedento, é ajudar aquele que passa necessidade. Certamente faz parte desse boas obras ajudar o próximo como expressão do amor cristão por Deus e pelo próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Entretanto, nesse texto, exegeticamente, boas obras aqui não é apenas fazer o bem para o próximo, tem a ver com o próximo e tem a ver com o próprio Deus. Boas obras aqui é viver de maneira coerente com o Evangelho. Coerente com o Evangelho. Paulo ele fala sobre isso em Efésios, capítulo 5, versículos 6 a 13. Ele diz: não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Eis aqui a interpretação paulina. São luz no Senhor. Significa, enquanto ligados a Cristo, enquanto unidos a Ele, através da doutrina bíblica da união com Cristo, enquanto unidos a Ele, vocês são luz. Portanto, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Veja que Paulo está interpretando as boas obras de Mateus capítulo 5, verso 16. O que são boas obras em Mateus? É o que Paulo está dizendo. Bondade,
justiça e verdade. Não é apenas ajudar o próximo, é viver de maneira justa e é viver de maneira verdadeira. Não apenas viver de maneira verdadeira, mas apregoar a verdade, defender a verdade, se apegar à verdade, viver de maneira coerente com o Evangelho. E no versículo 10 ele continua: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Boas obras têm a ver com viver de maneira agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Reprová-las. Boas obras através das quais a luz aparece, tem a ver com ajudar o próximo, se apegar à justiça, viver a verdade, buscar se conformar à vontade de Deus e reprovar as obras das trevas. Reprovar as obras das trevas. E aqui é um ponto importante para a gente, porque às vezes nós pensamos apenas da maneira passiva. Vamos viver o Evangelho, vamos dar um bom testemunho, mas as boas obras envolvem não apenas dar um bom testemunho, mas também reprovar, combater, não se conformar, não aceitar pacificamente as obras das trevas. Escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, falando também sobre isso, a partir do versículo 14, Paulo diz: façam tudo sem murmuração, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Percebem? O que é boas obras através das quais a luz de Cristo brilhará em nós? É viver como luzeiros no mundo, preservando a palavra da verdade, a palavra da vida, se apegando ao Evangelho, vivendo de maneira coerente com o Evangelho e se posicionando frente ao mundanismo que nos rodeia. E é por isso que Jesus, nesse texto, ele faz uma séria advertência. A advertência de Jesus é: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Jesus e os discípulos estão ali acostumados com a salinidade da região por causa do Mar Morto, de onde muito sal era extraído de toda aquela região, e conhecedores sabiam que quando o sal ele se contamina, ele perde o seu sabor, ele perde a sua salinidade, ele perde a sua função. O sal existe para salgar. Se ele não salga, ele não presta para mais nada, senão ser lançado fora. Jesus fala também acerca da luz. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Jesus está dizendo que o sal pode perder a sua função de salgar e a luz pode ser escondida e não desenvolver, não exercer a sua função de iluminar. Jesus está dizendo que nós, feitos do ponto de vista identitário, faz parte da nossa identidade cristã ser sal e luz. Mas ele está dizendo que ainda assim nós podemos ser sal imprestável, que não salga, e luz que não funciona. Uma lâmpada queimada ou não conectada com a fonte de energia. Ela não serve para mais nada, no máximo para aqueles muito criativos, um enfeite na sala. Mas perde a sua funcionalidade, a razão da sua existência. Nós perdemos a nossa salinidade quando nos deixamos ser contaminados com os valores do mundo aos quais deveríamos nos opor. E nós deixamos de ser luzeiro, quando ao invés de nos colocarmos no candeeiro, no lugar da lamparina, nós nos tornamos cristãos secretos, agente 007. Ninguém sabe que você é crente. E o pensamento do cidadão é: porque eu vou só viver o Evangelho, as pessoas vão ver o Evangelho em mim. Não é isso a isso se resume as boas obras. As boas obras é um chamado para vivermos de maneira coerente e nos posicionarmos como tais,
como crentes que sabem que são crentes, que defende a fé do Evangelho e que proclama essa fé por entender que o sistema de pensamento cristão verdadeiro é o único sistema de pensamento coerente com a realidade. Fora dele, qualquer sociedade, qualquer pessoa, de qualquer filosofia, de qualquer religião, viverá de maneira incoerente. Simples assim. Algumas aplicações rápidas, portanto. A primeira delas, se é assim que o texto nos ensina, portanto, cuide, zele para manter uma conexão constante com Cristo. Você sem Cristo não tem salinidade e você não tem luz em si mesmo. É preciso estar conectado a Cristo para salgar e para iluminar. Portanto, não abra mão da sua devocionalidade, da sua vida de oração diária, pessoal. Não abra mão da leitura e reflexão das Escrituras, porque é o manual do fabricante que nos ensina como viver e mantém o nosso pensamento na linha correta. Se você perder a conexão com a palavra, você se perde nas falácias, nos valores que parecem ser verdade, mas são mentira. Terceiro, não abra mão da adoração, esse ambiente de reunir com a família de fé e exaltar ao nosso Criador, porque o culto tem muitas funções, tem muitos propósitos, e um deles, talvez o principal, é para nos lembrar que a vida não gira em torno de nós mesmos, a vida gira em torno do Senhor. O culto é um momento quando nos prostramos diante daquele que é maior do que nós, que é mais poderoso do que nós, e reconhecemos que nós não somos o centro do universo, que o centro é Ele e nós orbitamos em torno dele, não Ele em torno de nós. Não perca a comunhão dos irmãos de fé. Oração, palavra, adoração e comunhão são as formas mais básicas, mais simples e mais eficazes de manter a nossa conexão com Cristo. Segunda aplicação: viva de forma coerente com o Evangelho. Um dos problemas mais sérios que nós temos hoje e que já tinha na época de Jesus, chama-se incoerência. Jesus chamava de hipocrisia. Jesus combatia os fariseus e diziam hipócritas. Hoje, uma palavra que expressa a ideia é incoerente. Viver de maneira coerente é viver o que se crê, praticar o que se ensina, vivenciar o que se prega. Nós não podemos dicotomizar a nossa fé em Cristo e a nossa vida no mundo. Nós precisamos viver da maneira que nós cremos, viver encarnando os valores do Evangelho. Seu comportamento, tanto as suas ações quanto as suas reações, são coerentes com aquilo que você crê, com aquilo que você ensina, com aquilo que você prega. As suas preferências, elas são coerentes com o Evangelho. A playlist de músicas que você tem no seu celular reflete os valores do Evangelho ou os valores do mundo. Os programas que você gosta de assistir, eles refletem os valores do Evangelho ou eles refletem os valores do mundo. O seu estilo pessoal de vestir, de se maquiar, de se comportar é coerente com aquilo que você prega, com aquilo que você crê. E aí, um alerta para a moçada, adolescentes e jovens. O seu estilo gótico, sombrio, ele é apenas uma escolha estética ou ele reflete zonas sombrias do seu coração em rebeldia ao Evangelho? Eu até creio que pode ser apenas uma escolha estética. Não tem problema nenhum nisso. Mas eu penso que na maioria dos casos, o estilo sombrio de ser, de se portar, é apenas um reflexo de um estado rebelde do coração, desprazeroso, não agradável aos valores do Evangelho. A sua vida é coerente com aquilo que você crê, o seu comportamento, o seu estilo e suas preferências. A sua sexualidade é coerente com o Evangelho. Você se mantém puro no Senhor, o seu casamento é puro diante do Senhor, o solteiro ou descasado mantém a pureza. Nós quase não falamos mais sobre essas coisas, porque parece que ficou
para o passado, mas é bom lembrar que sexo fora do casamento não reflete o Evangelho, é incoerente com a palavra, simplesmente assim, para o bem da própria pessoa, para o bem do próprio futuro casal. É importante mencionar que pornografia, que as identidades de gênero, o sexo o gênero como uma escolha, como uma construção social, não reflete os valores do Evangelho. É incoerente, doa a quem doer, é incoerente com a verdade do Evangelho. Você quer ser sal e luz, viva de maneira coerente com aquilo que você crê e com aquilo que você prega. Terceira e última aplicação. Você quer ser sal e luz. Posicione-se de frente ao mundanismo. Não se conforme com o pensamento desse tempo. Não se conforme com as filosofias prevalecentes na nossa sociedade. Não se deixe influenciar pelos influenciadores midiáticos que não refletem os valores do Evangelho. Posicione-se contra a corrupção ética e moral, a começar daquela pequena corrupção com a qual você convive no dia a dia. É fácil a gente postar nas redes sociais críticas ao nível nacional, de governo, de políticos, etc. Mas aquele que é sal e luz é chamado para se posicionar contra as pequenas corrupções do dia a dia, porque são nas pequenas que começam as grandes corrupções. Filosofias como emancipação do corpo, meu corpo, minhas regras, que abre as portas para o poliamor, para a pornografia, para a prostituição, para o aborto. Como um cristão que é sal e luz pode, de alguma forma, concordar e às vezes até defender a ideia de aborto? É incoerente com o Evangelho. Seja sal e luz, posicione-se. Posicione-se. Viva de maneira coerente e posicione-se contra os valores que não são cristãos, para que o mundo veja a luz que brilha em você. Martin Lloyd-Jones, ele disse que a igreja só faz sentido quando ela é diferente. Enquanto ela for diferente, ela funciona como um farol que atrai vagalumes, que atrai mariposas para si. Quando a igreja não for mais diferente do mundo, ela perde a sua razão de ser, como sal que não salga e como uma lamparina que não ilumina. Simples assim. Nós somos feitos diferentes. Algo muito interessante que eu ouvi dos irmãos Iurupidé na Amazônia semana passada é de como que nasceu a igreja e em toda aquela região não tinha igreja, e a igreja agora traz um conceito diferente de tudo que eles conheciam. E um dos conceitos diferentes é a ideia de liderança. Porque até então, para ser o líder de uma aldeia, lá chama-se capitão, né? Capitão não de exército, mas de polícia, mas é a ideia de capitão do navio, do barco, né? O capitão, é o líder. Para ser um capitão, um cacique, né? Seria um cacique de uma aldeia, a pessoa não tem que se preocupar com a sua moralidade, com a sua ética. Tem que ser uma pessoa esperta, que vai à cidade, consegue conversar com o prefeito, com o vereador, com a FUNAI, com a educação, o pessoal da educação e trazer benefícios para a aldeia. É isso que precisa. Essa é a ideia do cacique naquela região. É um cara inteligente que consegue se comunicar com a sociedade de fora. Agora, se ele bate na mulher, se ele bate no filho, se ele trai a esposa, se ele bebe e faz coisas horríveis, aí é problema dele. Ninguém está preocupado com isso, né? É assim também entre a gente, não é? O policial, bom, ele precisa cumprir com a sua função de policial. Se a vida dele, pessoal, está detonada, enfim, aí é problema dele. Ninguém está preocupado com isso, né? Mas na igreja não é assim. Não é verdade? Na igreja não é assim. Para ser um líder espiritual, tem que ter inteligência para fazer, para conversar, para ouvir pessoas, para aconselhar pessoas, mas não só isso. Tem que ter coerência. Tem que ter coerência. E a igreja que nasceu naquela pequena aldeia, nasceu com essa perspectiva, e os primeiros líderes vão se constituindo, e os Iurupidé começam a entender que existe um negócio diferente. Diferente. Daí, o presbítero da igreja mais antigo é o coordenador de todas as escolas. O prefeito, a prefeitura o selecionou para ser o coordenador de todas as escolas. O diácono que eu mencionei, o jovem diácono,
casado, mais jovem, foi contratado pela prefeitura para ser o representante do povo nas questões sociais. E o presbítero da igreja, que está à frente da igreja, o principal, o Márcio, foi eleito presidente das associações das escolas. Então, as funções mais importantes do povo estão ocupadas agora pelos 3 principais líderes da igreja. E o povo começou a perceber que assim está acontecendo, porque ser crente é um negócio diferente. Ser crente precisa ter coerência com aquilo que você fala e aquilo que você faz. Quer ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo, viva de maneira coerente com o Evangelho. Vamos orar? Senhor, nós lemos, pregamos, ensinamos todas essas coisas, mas temos plena convicção de que nós mesmos não conseguimos. Em nossa autodeterminação, em nossa vontade, nós não conseguimos. Nós dependemos do Senhor como uma lâmpada depende da sua fonte de energia. E dependemos do Senhor até para nos posicionarmos, até para termos coragem de exercer a identidade real que o Senhor nos deu de sal e luz. Assim pedimos que o Senhor nos auxilie e nos ajude nas nossas fraquezas. Nos dê graça suficiente para vivermos de maneira coerente com a sua palavra. Quebrante os nossos corações nas áreas de incoerência. Quebrante os nossos corações naquelas áreas onde a luz está totalmente apagada, onde o sal está totalmente sem sabor. Quebranta o nosso coração, nos atraia para mais perto do Senhor, para que, para a glória do Senhor, sejamos aqueles que salgam e que iluminam, em nome de Jesus. Amém.